Estamos en contacto con Paulo Abrao, brasileño él, activista de los derechos humanos, de gran trayectoria en este ámbito. Ha sido hace poco secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo independiente de la OEA que ha investigado, Abrao y su directiva han investigado inicialmente, preliminarmente, los hechos sucedidos en 2019 y precisamente ese informe preliminar señalaba que lo ocurrido en Sacaba y Sencata fueron masacres. Paulo, le saluda Rubén Atahuichi desde La Razón Radio. ¿Cómo está? Un abrazo. Buen día, muchas gracias por la invitación. Contentos nosotros de tenerlo contactado a La Razón. Nos ha llamado la atención de muy buen agrado, obviamente, su comentario que hizo hace 2 días respecto de la instalación en Bolivia de la mesa de seguimiento a las recomendaciones del GIEI en Bolivia sobre la violación y la violencia, violación de derechos humanos y violencia de 2019. Vamos a repasar el tuit que ha escrito Paulo Abrao a propósito de esa reunión que tuvo la CIDH con el Estado boliviano hace 2 días. Tremendo ver Bolivia hoy como uno de los estados más cooperantes con la CIDH, situación que favorece a la sociedad civil. Es resultado de la relevancia de la CIDH para la historia democrática reciente del país y que ha generado confianza sin afectar la autonomía y la independencia. ¿Qué quiso decir con este comentario, Paulo? Bienvenido a La Razón Radio. Gracias. Bueno, como especialista observador regional de la situación de los derechos humanos, verifico que hoy talvez não haja outro país que esteja em trabalho articulado e cooperativo com a Comissão, tal qual Bolívia lo hace, ¿no? Bolívia, em primeiro lugar, quando recebeu a própria visita da Comissão, que revisou toda a situação de violação dos direitos humanos durante a crise de 2019, em seguida, quando se instalou efetivamente o GIEI, que só pudo ser instalado quando chegou ao poder o novo governo, e em seguida recepcionou esse informe do GIEI em atos públicos, com a própria participação do presidente e do movimento social e das organizações da sociedade civil, e o GIEI apresenta suas recomendações que o governo poderia adotar uma postura de agradecê-las e processá-las internamente no tempo e eventualmente nem dar tanta atenção, pero agora voluntariamente hace um acordo com a Comissão Interamericana para estabelecer um mecanismo para fazer o seguimento da implementação destas recomendações, o que significa que, em primeiro lugar, o país está enviando mensagens muito fortes à comunidade internacional de que está aberta ao escrutínio internacional. Em segundo, demonstra uma vontade de cumprimento, não? Porque em se tratando de acordos de cooperação técnica que não são obrigatórios, se o governo assim o firma e invita a comissão a poder estabelecer esse tipo de seguimento, é porque tem uma disposição efetiva de implementar-se-lo. E, em terceiro lugar, representa, obviamente, um compromisso com a sociedade civil, porque grande parte destas recomendações que saíram da visita da própria comissão ou do GIEI em seguida, são reivindicações tradicionais dos movimentos sociais, das organizações da sociedade civil, que agora estão sistematizadas nestes documentos e, por lo tanto, se tratam de reivindicações históricas da luta social em Bolívia. De maneira que o governo também parece transparentar uma disposição de atender a estes reclamos, tanto que tem a ver com temas conjunturais, de respostas imediatas ao conjunto de vítimas e seus familiares, especialmente aqueles vinculados às massacres, à ampla e discriminada situação que ha generado estado de violência contra a integridade física de tantas pessoas, detenções arbitrárias, persecuções desta crise mais recente, quanto questões mais estruturais, como é o tema do perfeccionamento do funcionamento do sistema de justiça, da fiscalia, dos mecanismos de investigação, do uso das melhores tecnologias que estão disponíveis em las buenas práticas da região para que também se possa implementar em Bolívia.
o mais importante agora é saber categorizar e classificar essas distintas recomendações, pô-las em um plano de trabalho e agora, obviamente, acompanhar a implementação prática de cada uma destas recomendações. Ahora, cierto, de todo esto, hay algunos ítems que dijo el gobierno que está cumpliendo, por ejemplo, retirar del ordenamiento jurídico el delito de sedición. El delito de terrorismo va por ese camino a través de un anteproyecto de ley, de un proyecto de ley presentado a la Asamblea Legislativa. Hay un fideicomiso dispuesto para las víctimas. Todavía siguen estando pendientes en Bolivia el desarrollo de un censo para establecer exactamente quiénes fueron las víctimas directas de los sucesos de 2019 y la reparación judicial que tropieza con acuerdos políticos que no se dan porque se necesitan 2/3 para eventualmente procesar, en el caso de las masacres de Sacaba y Sencata, a una expresidenta como es Yanine Áñez. Hay una proposición acusatoria, como debe saber Paola Abrao, presentado por el Tribunal de Justicia ante la Asamblea Legislativa, que está patinando, no hay acuerdo. La oposición considera primero una reforma judicial antes de un juicio de responsabilidades. ¿Qué criterio tiene de ese estado de cosas respecto de los hechos y su seguimiento posterior en el país? Bueno, según mi comprensión, me parece que frente a un gran desafío de um conjunto muito amplo de recomendações e de temas que devem ser desenvolvidos para efetivamente resolver um estado de coisas que pode empurrar a um processo de reconciliação nacional cada vez mais amplo, é saber priorizar destas recomendações aquelas que podem ser executadas em curto prazo, mediano prazo e largo prazo. E nesse trabalho de classificação e de priorização, ter em conta que as primeiras medidas que têm que ser implementadas involucram a atenção às vítimas, porque aqui implica as vidas humanas, as pessoas que han perdido seus familiares, o dolor humano, a própria possibilidade, a reconstrução das condições de possibilidade de restabelecer os projetos de vida destas famílias que han sido afetadas e que por actos repressivos han tenido um desvio de sua ruta natural. E, por lo tanto, me parece que o primeiro conjunto de recomendações que devem ter a atenção central das autoridades deve ser aquelas ao redor da atenção às vítimas, tanto em matéria de reparação, quanto verdade, quanto justiça. Assim que me parece um equívoco esta posição de que primeiro se deve realizar as reformas do sistema de justiça para depois proceder com as devidas investigações que têm a ver com a atenção ao direito à justiça das vítimas, não? E é verdade que assim, esse é o sentimento histórico que a Comissão Interamericana ha manejado, o tema em vários outros países. Obviamente que no caso específico de Bolívia, as novas autoridades da Comissão lo estão manejando diretamente com o governo de Bolívia, mas eu entendo que esse deveria ser o critério fundamental, porque efetivamente essas recomendações são muito amplas, têm um grande alcance, o plano de trabalho do mecanismo de seguimento saberá priorizá-las, não necessariamente a Comissão Interamericana vai seguir a todas as recomendações, ou seja, e sim elegir aquelas que entendem que podem deixar uma contribuição relevante a partir de sua cooperação técnica, e a labor da Comissão não é substituir o Estado e tampouco meter-se no desenho das políticas públicas ou de uma proposta de reforma do Estado. A Comissão serve como uma observadora, uma facilitadora de processos de diálogos internos, não? E um órgão que pode oferecer experiências comparadas a partir de lo que observa da realidade em outros países da região e a partir dos próprios estándares interamericanos que han sido generados em seus distintos informes temáticos. Essa é a labor que tem que realizar-se. Eu chamaria a sociedade boliviana a seguir esta ruta de priorizar todas as recomendações que têm a ver com a atenção às vítimas, porque sabemos que os temas de reformas estruturais vão requerer um grande processo de concertação interna, de concertação nacional, de discussão de propostas, porque implicam em reformas estruturais e também dependem da participação do próprio Poder Judiciário, dos atores do sistema de justiça,
de los actores de poder legislativo, são processos de construção de consensos que são mais demorados e que sua própria implementação também dependem de um conjunto de medidas que vão depender de pressuposto, depender de reformas legais, reformas, incluso reformas físicas para dar implementação a eventuais novos órgãos que se podem criar. Então, essa é uma agenda mais larga que deve, incluso, implementar-se com muita calma, não? E mirando as particularidades de Bolívia. Por exemplo, não é possível que simplesmente se possa trasladar ou importar desde afuera modelos de funcionamento do sistema de justiça de outros países que não têm as características de Bolívia, um país que tem uma grande parte de sua população indígena, que tem suas próprias culturas, que tem suas próprias tradições, que devem estar reflejadas nesse sistema de justiça, porque quanto mais esse sistema se comunica com a realidade da gente, mais forte, mais legitimado, não? E mais confiança transmitirá à gente e à população. Então, é uma labor que requer muita atenção, muito cuidado. A comunidade internacional, os especialistas internacionais podem contribuir, mas a decisão final pertenecerá à própria sociedade boliviana. Gran parte de las investigaciones preliminares de los sucesos, la violación de derechos humanos y la violencia de 2019 han sido reflejadas en el informe preliminar que la CIDH presentó en diciembre de 2019 con una organización presidida precisamente por Pablo Abrao. A Pablo Abrao lo vimos en Sacaba, en Sencata, lo vimos hablando con las víctimas, incluso allí con el dolor de las víctimas de Sacaba. ¿Qué evaluación tiene de todos estos hechos? Obviamente han sido reflejados en el informe de manera amplia. Hubo ejecuciones sumarias, hubo violación de derechos humanos con carácter racista y además de género. Usted estuvo en persona viendo esos hechos y cree que se está atendiendo bien a las víctimas en estos casi 2 años y medio de aquellos hechos. A mí me parece que falta mucho. A mí me parece que se tiene que escuchar verdaderamente estos reclamos de las organizaciones. Se tem que priorizar um programa de reparação que dê conta à demanda das distintas organizações de familiares e que se acelere a implementação destas medidas. Porque, como já he comentado antes, se tratam das vidas humanas e dos projetos de vida interrompidos e que o Estado tem o dever de reparar integralmente, em todos os aspectos. Obviamente que pode haver também complexidades em las diferenças entre as distintas vítimas, em la diferença entre os grupos que dão apoio a estes familiares, pero eu tenho a esperança sincera de que o próprio mecanismo de seguimento da comissão permitirá criar os espaços que possam identificar os eventuais déficits que todavia têm pendentes para atender-se-los de maneira prioritária, porque isso transmitirá verdadeiramente uma visão de que tudo isso serve e é motivado por a força da própria sociedade boliviana organizada e em homenagem à memória das vítimas, que incluso han permitido uma reação social. Su dolor ha tenido uma visibilidade internacional que permitiu generar uma consciência crítica na própria sociedade, no conjunto general da sociedade boliviana e permitiu a ustedes, em um case emblemático, recuperar-se a própria democracia dentro do país de maneira pacífica. Então, creio que se tem que ter muita atenção a esse conjunto de vítimas e mapear onde estão eventualmente insatisfações que podem ser atendidas e generar uma mobilização de todos os poderes para atender-se-las e assim se vai construindo as bases de uma sociedade que não mais se fundamenta no ouvido ou em posturas de impunidade, sim em uma ética de memória, de justiça. E tudo isso vai consolidando estruturas mais fortes para uma democracia em qualquer país, não?
va apuntando al futuro a la no repetición de estos hechos. No repetición. Paulo, usted ha debido escuchar, mientras estuvo en Bolivia investigando las primeras tareas en 2019, el gobierno de entonces justificaba las acciones de represión con el criterio de que había necesidad de pacificar el país. Años después, tanto oficialismo y oposición, las fuerzas políticas encontradas, dicen que es necesario la reconciliación. ¿Cómo se consigue, en su criterio, apelando a su experiencia en la CIDH y también a su trabajo en el activismo de los derechos humanos, la reconciliación nacional con antecedentes que ya conocemos? El camino adoptado por el gobierno de entonces, el gobierno de facto, fue el peor camino que se podría dentro de cualquier país implementarse, ¿no? Que fue el camino de elegir la represión para generar intimidación social, callar a las voces disidentes e intentar construir una supuesta democracia bajo la fuerza del miedo de la actuación de las fuerzas estatales y no bajo una percepción de libertad, de protesta, de libertades públicas, ¿no? Y en segundo lugar, la estrategia de negacionista que ellos han utilizado en negar todos los hallazgos de la Comisión Interamericana, intentar descalificar su trabajo, intentar atacar personalmente su personal técnico, né, generando dudas en la propia población sobre los criterios de equidad que la Comisión Interamericana lo ha adoptado. Pero la verdad es que todo el informe del GIEI reivindicó los hallazgos de la visita de la Comisión en su integralidad y los profundizó como era su tarea, así como cuando nosotros lo criamos, firmamos el acuerdo para criárselo. Y me parece que ahora la tarea de reconciliación, las mejores prácticas de la región demuestran que ella solo es posible cuando se atiende la integralidad de los derechos de las víctimas. O sea, el círculo básico de la reconstrucción de una pacificación interna o de una reconciliación tiene que pasar por una atención a las víctimas, porque es de esta dignidad y de la generación de un compromiso suprapartidario que no debe ser politizado alrededor de la atención a las víctimas, é que se vai generando novos consensos sociais sobre que tipo de valores devem ser preservados dentro de uma sociedade. E por la força dessa história de aqueles que entregaram suas vidas para resistir democraticamente ou para denunciar situações que entendiam que não eram compatíveis com suas visões do mundo, e o reconhecimento desse direito a protestar, a manifestar ou a resistir contra arbítrios, é que se pode ir empurrando a distintos setores a estabelecer novas formas internas de seu sistema político de diálogos, não? O grande problema que eu he visto nesses 2 anos em Bolívia é que ha havido uma grande politização da agenda de direitos humanos, um intento de politização, e um intento de identificar essa agenda como um lado ou outro lado político, e não como valores ou como políticas de Estado e não como políticas de governo. Eu valoro muito a disposição do governo atual de efetivamente implementar isso, e é uma valoração que eu lo hago simplesmente por um critério de comparação com a postura que outros países e governos da região han tomado frente a situações de massacres similares que han passado nos últimos 4 anos e que não han adotado nem metade das iniciativas ou de apertura ao escrutínio internacional que o governo de Bolívia ha implementado. Então, eu creio que o próprio empurre que se genera dentro do debate público em Bolívia em respeito ao reconhecimento do direito das vítimas pode ser a etapa inicial desse processo de reconciliação, não? E de reconhecimento de que as instituições democráticas têm que funcionar, mas que se deve estar permanentemente em vigilância, porque a democracia não é um fim em si mesmo, é um processo que se vai perfeccionando sempre historicamente em cada um de nossos países. Pero a condição básica da reconciliação
es la atención integral al derecho de las víctimas. Y a partir de ahí se podrá pensar otras cuestiones que se puede, y a partir de ese consenso se podrá pensar cuestiones que puede haber diferencias sobre cuál es el mejor modelo de sistema de justicia, si los jueces deben ser seleccionados de la manera A o B, si se debe crear una defensoría pública con otro formato, si se debe crear una fiscalía con capacidad de investigación en la agenda A, B o C. Ahí puede haber diferencias porque se tratan de discusiones sobre modelo de Estado. Pero alrededor del reconocimiento del derecho de las víctimas debe haber el consenso. Por eso creo que empujar la centralidad de los derechos de las víctimas como eje estructurante de ese nuevo proceso de reconciliación es la mejor estrategia para lograrse. Muy bien, pues, Pablo, amplio el concepto que expresa respecto de qué es lo que ocurrió en Bolivia en 2019, qué es lo que ocurre ahora, cómo es que actúan los partidos políticos. Usted recomienda de que debería priorizarse la atención integral de los derechos humanos de las víctimas de 2019 y a partir de eso generar consensos sobre futuras acciones o agendas políticas. Le agradecemos, Pablo, un abrazo hasta Brasil. ¿Dónde se encuentra en este momento en Brasil? En ese momento estoy en Nueva York. Ah, en Nueva York. Pensamos que estaba en Brasil. Gracias, Pablo. Siempre agradecidos con usted. Saludos, muchas gracias. Gracias. Era Pablo Aurao, es exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha trabajado inicialmente un informe preliminar sobre lo que ha ocurrido en Bolivia en 2019. Y el informe preliminar señalaba que hubo violación de derechos humanos y lo que ocurrió en Sacaba y Sencata fueron masacres. Ese fue el informe preliminar.